Fala aí pessoal, bom, no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês esse canivete da marca Cold Steel, que no caso é o modelo Tough Light, sendo que esse aqui é um dos modelos mais clássicos da marca, um canivete que foi projetado pelo Denko bem antes da Cold Steel ser vendida para a GSM e é um modelo que eu já queria comprar faz bastante tempo. Então eu gosto muito da forma como ele realmente encaixa muito bem na mão, o canivete fica travado muito bem, e da forma como ele tem então essa lâmina do estilo chipsfoot com desbaste hollow ground que corta muito bem, tem um excelente poder de corte. E justamente por não ser uma lâmina muito grande, então ele te dá muito controle para abrir uma caixa, para abrir algum acre, para fazer algum tipo de corte que você queira ter mais precisão. É um canivete que me lembra bastante a estrutura, por exemplo, de um estilete. Aqui a gente tem um Gerber Pro Hybrid, então acho que ele acaba sendo meio que uma mistura de canivete com estilete. E outra coisa que eu gosto muito desse modelo é o fato de que ele conta então com a trava Tride Lock. Então, para quem não conhece a trava Tride Lock, pessoal, ela é bem parecida com uma trava Backlock, porém ela conta com esse pino extra. Então, esse pino que fica entre a lâmina e a trava dá uma resistência muito maior para o canivete, juntamente com algumas outras mudanças internas que ele tem em relação ao Backlock, justamente porque toda a tensão que iria direto da lâmina para a trava, com esse pino aqui passa para o cabo. Então acaba sendo um canivete muito mais resistente. Se essa trava não for a trava mais resistente do mundo ainda, ela é uma das. E é um canivete que eu achei bem interessante porque ele tem tudo isso e continua sendo muito leve. Então ele vem aqui nessa caixinha, uma caixinha bem simples da Cold Steel. Aqui a gente tem algumas marcações. Fala aqui o tamanho da lâmina de 2,5 polegadas, que no caso aqui, na minha medida, então, vai dar mais ou menos aí 6 centímetros de lâmina total, sendo que de fio útil mesmo a gente tem aí 5 centímetros. O comprimento total do canivete vai ser de aproximadamente, então, 15 centímetros e meio, sendo que eu vou aproveitar para fazer as comparações clássicas de tamanho aqui do canal. Então aqui está ele do lado do Ontario Hatch 1, dá para vocês verem que é um canivete bem menor que o Ontario Hatch 1, e aqui dá para ver ele comparado com o Ontario Hatch 2. Uma coisa que eu acho muito interessante desse modelo é o fato de que, embora o cabo dele seja menor do que o cabo do Hatch 2, é um canivete mais compacto. Como ele tem essa parte da lâmina que também vira cabo, então a pegada dele é justamente com o dedo nesse finger choil, ele acaba sendo um canivete que, embora seja compacto, tem aí um cabo mais longo do que, por exemplo, o Hatch 2. Então a parte que tem espaço aí para o seu dedo, pelo menos. E para acionar ele, dá para ver, na verdade é bem parecido aí, mas chega a ser um pouquinho maior aqui a parte que você tem para a sua mão do que em relação à parte que você tem para a sua mão aqui com o Ontario Hatch 2. Para acionar a trava é bem simples, basta você apertar aqui atrás e você pode jogar a lâmina para frente, justamente porque ela vai bater no seu dedo nessa parte. Então o finger choil é bem tranquilo para fechar esse canivete. Em alguns modelos você não consegue fazer isso, justamente porque quando você vai fechar o canivete, a gente não tem onde apoiar direito o dedo e ele vai bater o fio aqui diretamente no seu dedo. Então a questão da operação dele eu achei bem tranquila, dá para abrir tanto com o dedo do meio aqui, fazendo um spide flick, como também aí abrir do jeito mais tradicional, então abrir com o próprio dedo indicador. Esse aqui então é um canivete que ele é feito com aço AUS8A, que para quem acompanha o canal é o mesmo aço do Ka-Bar 12, era um aço que eu já utilizei bastante. E a Cold Steel sempre faz um tratamento térmico muito bom nos seus modelos, então, embora não seja um aço super top de linha, como ele tem um bom tratamento e pelo preço eu acho que é uma boa escolha de aço. Antigamente toda a linha da Cold Steel, então desde o Recon 1, Cold 4, até mesmo os Voyagers eram feitos com aço AUS8A, mas a Cold Steel mudou em alguns modelos e manteve em outros. Mas uma coisa que eu acho interessante é que é um aço fácil de afiar e justamente por ser um canivete com fio reto, então imaginem, por exemplo, que isso aqui é uma pedra de afiar. É muito tranquilo você afiar ele justamente porque ele não tem nenhuma curvatura. Então é só você colocar o canivete em cima da pedra e afiar ele aqui de forma com o fio reto. Então fica bem mais tranquilo de afiar, sendo que ele também tem um sharpening choil, né? Então um choil para afiação que ajuda bastante na hora de afiar. E eu gostei muito também da afiação de fábrica. Então, um canivete que vem, assim como a maioria dos Cold Steel, veio muito bem afiado. Então, vocês podem ver aqui como ele já vem de fábrica, cortando muito bem. Então, vocês podem ver aqui as inscrições que ele tem na lâmina. Tem aqui o logo da Cold Steel, que mudou um pouco depois que a GSM comprou. Esse canivete, antigamente no clipe, ele também não tinha marcação. Hoje ele tem a marcação da Cold Steel aqui. E desse lado ele só vem escrito o Tough Light. É um canivete bem simples, muita gente comenta sobre o fato. Também esqueci de comentar, um canivete feito em Taiwan. E é um canivete que bastante gente comenta sobre o fato dele ser tip-up, não, tip-down. Então a posição do clipe dele é com a ponta para baixo, mas você consegue colocar ele tanto para destro como para canhoto, sendo que a maioria dos meus canivetes, como por exemplo o Ontario Hatch, eu prefiro utilizar com o clipe para baixo. Nesse aqui eu acho que ele ainda faz um pouco mais de sentido, porque quando eu vou puxar ele, não é como, por exemplo, quando eu puxo o Hatch está no meu bolso, eu vou colocar o dedo aqui, puxar ele, já vai sair pronto para ser aberto. Enquanto com esse modelo aqui, se ele fosse assim, é um pouco mais difícil porque ele é um pouquinho mais curto.
Então esse aqui é tranquilo de você vir puxar ele e já puxar ele virando e colocando aqui para abrir com uma mão. Então esse aqui é um canivete que eu acho que não fica tão ruim por ser chip down, então ter a ponta para baixo, não dá para você colocar chip up nele, mas é um canivete que eu acho interessante justamente porque esse clipe ele não fica tanto no... ele não é um clipe desconfortável. Eu acho que até se você tirar o clipe, talvez fique mais desconfortável segurar esse canivete do que com o clipe, porque com o clipe ele fica um pouquinho mais largo e é bem tranquilo, porque a parte que você apoia a mão fica apoiada nessa parte reta do clipe e dá uma pega aí muito boa. Então, por exemplo, se o clipe fosse desse lado, eu imagino que ele ia ficar um hotspot, então ia ficar um ponto que fica incomodando, que ia ficar apertando um pouco mais a mão, sendo que eu gosto muito também do fato de como esse cabo aqui é ergonômico. Então é um cabo bem, como vocês podem ver aqui, bem arredondado. Aqui no meio ele também tem um rebaixo que fica muito legal, fica uma ergonomia muito boa. Eu gostei muito da forma como eles fizeram esse finger choil aqui virar parte da pegada, então você conseguir realmente sempre pegar o canivete bem próximo da lâmina, embora a lâmina realmente seja bem menor. Então, comparando com a lâmina do Hatch, dá para vocês verem que em questão de fio útil mesmo, a gente tem menos espaço, tem um comprimento menor de fio útil ali na lâmina. Lembrando que eu comprei esse canivete aqui na Amazon do Brasil mesmo, sendo vendido e entregue pela própria Amazon, e eu vou deixar para vocês aí o link para compra também. Dois avisos que eu quero dar para vocês é que tem um outro modelo que é bem parecido com o Tuff Light na foto, então vocês podem se confundir, que é o Mini Tuff Light, é o modelo mais barato, mas esse aqui é o Tuff Light, que é o modelo um pouco maior, e ele também eu comprei vendido e entregue pela própria Amazon, mas às vezes quando você clica no link, a Amazon te direciona então para o Tuff Light vendido por outro vendedor. Como assim? Às vezes, se o outro vendedor for chegar mais rápido, ele dá preferência para aquele anúncio, mas eu recomendo sempre que vocês comprem o vendido e entregue pela própria Amazon para evitar de ter problema. Eu não conheço outro vendedor também. Sempre que o produto é vendido e entregue pela própria Amazon, como por exemplo o Ontario Hatch em AOS 8, vocês podem comprar de olho fechado que é um produto original e se tiver qualquer outro problema, você vai resolver direto com a Amazon. Lembrando que eu também vou deixar o link para o Gerber Pro Hybrid, que tem um review no canal, e para esse conjunto de bits que eu vou utilizar agora para mostrar para vocês quais são os números dos parafusos. Então eu acredito que esse canivete utilize parafuso T8 no pivô. Então aqui o pivô, na verdade, parece um parafuso T10. Vamos pegar aqui um T10. Aqui no pivô ele tem um parafuso T10, sendo que o pivô ele fica embaixo na parte de onde você pode trocar o clipe. Então, se você quiser tirar esse clipe, dá para ver ali onde fica o pivô normalmente. A questão dos parafusos aqui de trás, para mim tem cara de ser parafuso T6. Então, aqui o do pivô é T10 e aqui devem ser parafusos T6. Aqui são dois parafusos T6 desse lado e três parafusos que também são T6 aqui para o clipe. Agora eu não lembro se eu comentei, mas esse é um canivete bem leve, ele pesa aí só 71 gramas. E aqui a gente tem algumas descrições a mais, sendo que o material do cabo dele é o Grivex, que é basicamente aí o polímero que a Cold Steel costuma utilizar. No caso desse cabo, ele tem uma certa textura, uma textura que eu achei bem confortável, mas não é uma textura como, por exemplo, aí desse outro modelo da Cold Steel, que também tem um cabo em Grivex, que é o Formax Scout, que ele tem uma textura aqui que realmente parece uma lixo, então uma textura muito mais abrasiva. Essa aqui é uma textura muito mais suave, ela não destrói bolso de calça nem nada. E é uma pena, eu acho, que depois que a Cold Steel ter sido vendida aí para a GSM, na minha opinião, caiu muito a qualidade dos projetos, dos lançamentos que eles fizeram. Eu acho que quem carregava realmente a Cold Steel nas costas era o Denko, então eu já trouxe para vocês um review, por exemplo, desse canivete, que é o canivete que o Andrew Denko fez da marca dele mesmo, então da Denko Knives, sendo que depois que ele saiu da Cold Steel, então que ele parou de trabalhar para a Cold Steel, foi o cara que, por exemplo, criou essa trava, a trava Trade Lock. Eu acho que caiu muito a qualidade aí dos produtos no geral, não dos produtos antigos, dos projetos antigos, mas dos lançamentos novos da Cold Steel. Por exemplo, aqui eu tenho um outro modelo do Denko, esse aqui é um Formax Scout, já é o meu quinto canivete do Denko, então eu tenho o Formax, eu tenho o Tuff Light, eu tenho o AD20.5, que é da marca Denko mesmo, eu tenho aí também, por exemplo, que eu já trouxe review para vocês, o SR1 Lite e um canivete um pouco mais antigo que eu tenho da Cold Steel, que é o Cold 4, um canivete que eu também acho muito interessante, um canivete que eu gosto bastante. E são modelos que eu acho muito legais. Eu acho que os Cold Steels mais antigos são os modelos mais legais, principalmente os modelos que foram realmente criados pelo Denko. E na Amazon eu fico feliz então de estar encontrando uma série desses modelos com um preço bem mais em conta do que a gente costumava encontrar antes. Então acho que para o vídeo de hoje era isso, pessoal. Eu já comentei bastante sobre o canivete. Se eu não me engano, só esqueci de falar que a espessura da lâmina aqui é de 2,75 milímetros.
Mas do restante, acho que eu já comentei tudo que eu queria falar. E se ficar mais alguma dúvida, deixem aí na seção dos comentários. Pro vídeo de hoje era isso e até a próxima. Falou, pessoal!